Em geral, o que chamamos de carne na nossa alimentação é formado principalmente pelo tecido muscular. O músculo é composto de feixes de células envolvidos por tecido conjuntivo propriamente dito, que leva vasos sanguíneos e nervos para elas. Essas células se originam da mesoderme e possuem a capacidade de se contrair, provocando movimentos, o que depende da presença do citoplasma de filamentos de proteínas especiais. Esses filamentos e outras partes da célula recebem nomes específicos. Primeiro, as células musculares são chamadas de fibras musculares, ou pela nova terminologia, miócitos. Segundo, os filamentos de proteínas, miofibrilas ou miofilamentos. Terceiro, o retículo endoplasmático não granuloso, que armazena cálcio para a contração, é chamado retículo sarcoplasmático. Existem 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o não estriado ou liso e o estriado cardíaco, que diferem entre si pelas características de suas células e pela localização no organismo. Quando andamos ou simplesmente movemos uma parte do corpo, estamos contraindo um tipo de músculo que se prende aos nossos ossos, o músculo estriado esquelético. Esse tecido é formado por células cilíndricas muito compridas, que se originam da fusão de um grande número de células embrionárias e, por isso, são plurinucleadas, podendo conter centenas de núcleos. Suas miofibrilas apresentam faixas claras e escuras alternadas, formando estrias transversais. Como o próprio nome diz, a maioria dos 600 músculos esqueléticos está ligada aos ossos, mas eles também são encontrados no abdômen, sustentando as vísceras e sob a pele do rosto, respondendo pelas expressões fisionômicas e pelo movimento dos olhos. Além disso, por meio do músculo estriado esquelético, reagimos aos estímulos do ambiente. Portanto, é natural que esse músculo seja capaz de contrações fortes e rápidas e que seja possível controlá-las conscientemente. Assim, dizemos que esses músculos são voluntários. O tecido muscular não estriado ou liso é formado por células mononucleadas, sem estrias transversais, e constitui a maior parte do músculo não estriado. Está presente nas paredes dos órgãos ocos, como o tubo digestório, o útero, a bexiga, a vesícula biliar, as artérias e veias, os brônquios e os bronquíolos, ao redor das glândulas, determinando a eliminação de secreções, e preso aos pelos e ao cabelo, quando os músculos lisos se contraem em resposta a um golpe de ar ou a um susto, provocam o eriçamento dos pelos e do cabelo aos quais estão presos. Suas funções são empurrar o alimento ao longo do tubo digestório, regular o fluxo de ar para os pulmões pelo controle do diâmetro dos brônquios e bronquíolos, regular o fluxo de sangue para certa região do corpo por meio do controle do diâmetro dos vasos sanguíneos, regular a intensidade de luz que chega aos olhos pelo controle do diâmetro da pupila, secretar a bile da vesícula biliar para o intestino, ajudar na contração do útero no parto, ajudar a eliminar a urina da bexiga, o que é diferente do controle exercido pelo músculo estriado esquelético no esfíncter da uretra, que é voluntário. Portanto, esse tipo de músculo se contrai independentemente da nossa vontade. É um músculo involuntário. Tecido muscular estriado cardíaco forma o miocárdio, ou músculo estriado cardíaco, localizado no coração.
Suas células são longas, ramificadas e mononucleadas, com estrias transversais, e contraem-se de forma involuntária, rápida e ritmada. Suas membranas estão intimamente unidas por linhas transversais, os discos intercalares. Ao microscópio eletrônico, observa-se nessas linhas a presença de desmossomos e de junções comunicantes, estruturas que aumentam a adesão e permitem a passagem de íons entre as células. Desse modo, o impulso elétrico que determina a contração passa rapidamente de uma célula para outra, fazendo com que todas se contraiam ao mesmo tempo. As células musculares contraem-se por causa do encurtamento de centenas de miofibrilas presentes no seu citoplasma. Vejamos como essas miofibrilas se organizam e certos detalhes da contração muscular. Observando as miofibrilas dos músculos estriados ao microscópio eletrônico, nota-se que elas são constituídas principalmente por dois tipos de proteína, a miosina, que é mais espessa, e a actina, que é mais fina. Nos músculos estriados esqueléticos, essas proteínas organizam-se em filamentos, que se alinham formando regiões claras, são as bandas I, nas quais predomina a actina, alternadas com regiões escuras, são as bandas A, compostas da superposição de miosina e actina. No centro do disco escuro há uma faixa um pouco mais clara, é a zona ou banda H, constituída apenas por miosina. No centro do disco claro há uma linha escura, que é a linha Z, formada por outro tipo de proteína, a alfa-actinina. O espaço entre duas linhas Z é chamado miômero ou sarcômero pela antiga terminologia. A contração é causada pelo deslizamento dos filamentos finos em relação aos espessos, que ocorre quando a molécula de miosina forma ligações químicas com a actina. Como resultado, a zona H desaparece e a distância entre duas linhas Z diminui. Nos músculos lisos, os filamentos de actina e miosina formam uma rede dentro da célula, em vez de estarem alinhados. Por isso, não se vê estrias nesses músculos e a força e a velocidade de contração apresentam-se mais fracas e lentas que nos músculos estriados. No entanto, o mecanismo é semelhante em todos os músculos e envolve o deslizamento dos filamentos de actina. Exercícios de musculação que exigem esforço muscular intenso para mover pesos ou vencer resistências aumentam o número de miofibrilas em cada célula muscular, sem aumentar o de células. Com isso, o diâmetro e a força da fibra aumentam. Durante a realização de atividades físicas intensas, o suprimento de energia e oxigênio existentes nos músculos diminui. Na falta de oxigênio, as células musculares realizam fermentação láctica, produzindo ácido láctico e podendo ocasionar fadiga muscular. É importante destacar que o nível de fadiga depende de vários fatores, como o tipo de exercício, a duração, a intensidade, os tipos de miócitos utilizados, nível de treinamento e condições ambientais. Além da fadiga muscular, existem muitas outras causas para a ocorrência de cãibras, como diabetes, gravidez, problemas circulatórios e doenças neurológicas. Receber mensagens dos órgãos dos sentidos, armazenar informações, comandar as respostas fazendo os músculos ou as glândulas funcionarem, coordenar diversas funções do organismo, tudo isso é feito pelo sistema nervoso e por seu principal componente, o tecido nervoso. Seu estudo ajuda a compreender o modo como percebemos o mundo, aprendemos e armazenamos memórias. Pesquisas recentes indicam que no cérebro há cerca de 86 bilhões de neurônios,
células altamente especializadas que se comunicam entre si, formando uma rede pela qual circulam mensagens, os impulsos nervosos. As informações recolhidas dos órgãos dos sentidos são levadas por nervos até a medula espinhal ou o encéfalo, nos quais são feitas conexões entre os neurônios e uma mensagem é enviada através dos nervos para músculos ou glândulas. A maioria dos neurônios é constituída por uma região chamada corpo celular ou pericárdio, na qual se concentram o citoplasma e o núcleo. Dela saem várias ramificações, os dendritos, que recebem mensagens dos órgãos dos sentidos ou de outros neurônios e as passam para um músculo, uma glândula ou outro neurônio através de um prolongamento maior, chamado axônio. Essa passagem se dá pela região final e ramificada do axônio, o telodendro. Em cada ponta da ramificação há pequenas dilatações, são os bulbos terminais ou sinápticos, que contêm vesículas com mensageiros químicos que levam o impulso para outras células. Em alguns neurônios, o axônio pode atingir até 1 metro de comprimento. Alguns feixes de axônios envolvidos por tecido conjuntivo formam os nervos. O corpo celular possui muitos ribossomos livres, complexo golgiense e retículo granuloso, bem desenvolvido. As proteínas sintetizadas no retículo podem migrar para o axônio, substituindo as proteínas gastas. Elas são utilizadas também na regeneração dos prolongamentos dos neurônios, o que pode acontecer, claro que dentro de certos limites, se o corpo celular não estiver danificado. A maioria dos axônios é envolvida por células de Schwann. Essas células se enrolam várias vezes em volta do axônio, depositando diversas camadas de membrana plasmática e formando o extrato mielínico, ou bainha de mielina, pela terminologia anterior. Nessa bainha há esfingomielina, lipídio que funciona como isolante elétrico e aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Entre as células de Schwann há espaços sem mielina, denominados nós neurofibrosos, nódulos de Ranvier. O conjunto formado pelo axônio e pelas células que o envolvem é chamado neurofibra ou fibra nervosa. As células de Schwann fazem parte de um grupo de células presentes no sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal, chamadas gliócitos ou células da glia ou ainda neuróglia. Embora não conduzam mensagens nervosas, os diversos tipos de células da glia exercem funções variadas. Sintetizam substâncias nutritivas e mielina, além de participar do sistema de defesa fagocitando germes. A mielina confere cor branca aos nervos e a certas regiões do encéfalo e da medula. Outras regiões têm cor cinzenta por causa do acúmulo de corpos celulares dos neurônios e de células da glia. A esclerose múltipla é uma doença em que há degeneração da mielina dos axônios da medula espinal, com progressiva perda de controle dos músculos. Os animais são capazes de captar estímulos do ambiente através de estruturas especiais chamadas receptores. Para cada forma de energia, há um receptor adequado. Os olhos captam apenas luz, os ouvidos reagem apenas às ondas sonoras. Mas qualquer que seja o receptor, sempre há no interior terminações nervosas, dendritos. E, por mais diversos que sejam os estímulos, todos têm uma única função: disparar o impulso nervoso. Cada neurônio do cérebro humano está ligado a centenas ou milhares de outros.
O ponto de contato entre dois neurônios, chamado sinapse, é formado pela união entre o axônio de um neurônio e os dendritos, o corpo celular de outro. Examinando a sinapse ao microscópio eletrônico, pode-se ver um pequeno espaço chamado fenda sináptica, de cerca de 30 nanômetros, entre o axônio e os dendritos. Não há, portanto, continuidade anatômica entre os neurônios. Ao atingir as ramificações finais do axônio, o impulso nervoso provoca o esvaziamento, chamado exocitose, de várias vesículas sinápticas, com a liberação de neurotransmissores, também chamados de mensageiros químicos ou mediadores químicos ou ainda neurohormônios. Substâncias químicas que se difundem pela sinapse e se ligam a proteínas da membrana, que são os receptores de outro neurônio. A membrana torna-se mais permeável ao sódio e surge assim um potencial de ação que se propaga pelo neurônio estimulado. Cerca de 2 a 3 milissegundos depois, essas substâncias são destruídas por enzimas ou reconduzidas para o interior do neurônio que as liberou, fazendo cessar o estímulo. Já se conhecem centenas de neurotransmissores, dentre eles a acetilcolina, a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, o ácido gama-aminobutírico. Vocês têm um quadro na página 32 falando de alguns deles com a sua respectiva ação. Como os mediadores químicos estão acumulados somente no final do axônio, a sinapse faz com que o impulso nervoso ao longo do neurônio siga um caminho único. Entra pelo dendrito, passa para o corpo celular e sai pelo axônio. Alguns neurônios conduzem o impulso até o músculo através da junção mioneural ou placa motora, na qual, da mesma forma que nas sinapses entre neurônios, são liberados mediadores químicos que desencadeiam a contração muscular. Processo semelhante ocorre entre os neurônios e as glândulas, que respondem secretando substâncias. Na realidade, os neurotransmissores podem estimular ou inibir neurônios. Inibindo, facilitam a saída do potássio, tornando o neurônio mais polarizado e menos excitável. Como cada neurônio recebe mensagens de centenas de outros neurônios, a resposta final depende do somatório desses impulsos. Se a soma total fornecer um impulso igual ou maior que o limiar excitatório, o impulso nervoso será deflagrado. Nos mamíferos, quase todas as sinapses são químicas, isto é, há um espaço entre os neurônios que só pode ser cruzado por mediadores químicos, mas algumas raras são elétricas. Os neurônios estão unidos por junções comunicantes ou nexos, e os íons podem passar entre as duas células por canais de proteínas, levando o impulso nervoso diretamente de uma célula para outra. Essas sinapses elétricas são mais comuns em outros vertebrados e nos invertebrados. À medida que aprendemos, memorizamos e executamos outras atividades com o cérebro, ocorrem mudanças nos neurônios e nas sinapses. O número de proteínas receptoras dos neurotransmissores altera-se e as terminações dos neurônios podem crescer. Além disso, em uma região do cérebro ligada à memória, conhecida como hipocampo, os neurônios continuam se dividindo e originam novos neurônios, mesmo no adulto. Agora, apenas uma curiosidade, uma coisa interessante para comentar com vocês. É sobre doenças e alterações nos neurotransmissores. A doença de Huntington é uma doença hereditária rara
que provoca degeneração progressiva do sistema nervoso, com perda de controle dos movimentos dos membros, dificuldade de fala, perda de memória e outros problemas. Geralmente ocorre entre os 35 e os 50 anos de idade. Supõe-se que esteja relacionada à perda das células produtoras do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, chamado de GABA. A doença de Parkinson, em que há tremores musculares constantes que dificultam a realização de movimentos voluntários, está relacionada à falta de dopamina em certas regiões do encéfalo. Na depressão, além da tristeza e apatia sem causa aparente, há perda progressiva de interesse pela vida. O doente abandona o trabalho e as relações sociais, perde o apetite, podendo até deixar de comer, e muitas vezes tenta se matar. Alguns medicamentos contra a depressão inibem a reabsorção da serotonina, aumentando com isso seus efeitos sobre os neurônios. Outros medicamentos aumentam a produção de dopamina nas sinapses, diminuindo os sintomas de esquizofrenia, doença mental grave com alucinações. A pessoa ouve vozes, ouve objetos que não existem. Perda de contato com a realidade, isolamento social e desorganização do pensamento. Nessas e em outras doenças mentais, além de medicamentos, é necessário um tratamento com apoio psicológico e um trabalho de orientação aos familiares do doente. O curare, veneno que alguns índios usam em suas flechas, bloqueia os receptores de acetilcolina na membrana dos músculos esqueléticos, impedindo a passagem do impulso nervoso para esses músculos. Bem, terminamos por aqui esta aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido várias coisas sobre o tecido muscular e o tecido nervoso. Um beijo grande e até a próxima aula.